Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais uma leitura da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos, eu, meus irmãos e minhas irmãs diante do Teu trono. Primeiramente, para te pedir perdão dos nossos pecados, te agradecer pela vida, te agradecer pelo pão de cada dia, te agradecer pelas bênçãos, mesmo em tribulação. Conceda-nos o Espírito Santo, para que Ele habite em nós, faça morada em nós e nos dê entendimento de tudo que for lido e nos ajude nessa caminhada final às mansões celestiais. É que nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Yahushua, o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo, que se encontra ao Teu lado, intercedendo por nós. É em nome dEle que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Caminho a Cristo, ou seja, a Yahushua, nosso Salvador. Vai ser o capítulo 2, a ponte sobre o abismo. O homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com o Altíssimo. Seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos. Mas, por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza tornou-se tão enfraquecida que ele, por sua própria força, não mais conseguia resistir ao poder do mal. Ele foi feito cativo por Satanás, e assim teria permanecido para sempre, se não houvesse a intervenção especial do Altíssimo. Era propósito do tentador frustrar o plano divino da criação do homem e encher a terra de miséria e sofrimento. Ele atribuiria todos esses males à obra do Altíssimo ao criar o homem. Antes de pecar, o homem mantinha uma alegre comunhão com aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Mas depois do pecado, já não encontrava alegria na santidade e procurava esconder-se da presença do Altíssimo. Esta ainda é a condição do coração não renovado. Ele não está em harmonia com o Altíssimo, nem demonstra satisfação em relacionar-se com Ele. O pecador não consegue ficar feliz na presença do Altíssimo Yahweh e evita a companhia dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, nem lá haveria felicidade para o pecador. O espírito de amor altruísta que domina ali, onde cada coração reflete o infinito amor, não despertaria o menor interesse em seu coração. Seus pensamentos, interesses e motivos seriam distintos daqueles que caracterizam os habitantes sem pecado que ali estão. Ele seria uma nota dissonante na música celestial. Para ele, o céu seria um lugar de tortura e desejaria esconder-se daquele que ali é luz e fonte de toda alegria. Não é o decreto arbitrário do Altíssimo que excluiu os ímpios do céu. Eles ficam do lado de fora por se sentirem inadequados na companhia dos santos. Para eles, a glória do Altíssimo seria um fogo consumidor. Prefeririam que logo viesse a destruição para que não tivessem de enfrentar o encontro com aquele que morreu para redimi-los. Por nós mesmos é impossível escapar do abismo do pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Quem da imundície poderá tirar coisa pura? Ninguém. Jó, capítulo 14, versículo 4. O pendor da carne é inimizade contra o Altíssimo. Romanos, capítulo 8, versículo 7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm uma importância
mas nesse caso não tem poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transformar o coração nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no interior, uma vida nova vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh. Somente sua presença poderá vitalizar as inertes faculdades espirituais e atrair a pessoa para o Altíssimo, para a santidade. O Salvador disse: se alguém não nascer de novo, a menos que receba um coração novo, novos desejos, propósitos e motivos e passe a viver uma vida nova, não pode ver o reino do Altíssimo. João capítulo 3, versículo 3. A ideia de que é preciso apenas desenvolver o bem que existe naturalmente dentro da pessoa é um engano fatal. O homem natural não aceita as coisas do Espírito do Altíssimo, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Está escrito acerca de Yahushua: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse nome, meus irmãos e minhas irmãs, é o nome verdadeiro dele. Yahushua. Esse é o nome verdadeiro. Esse nome salva. Esse nome tem poder. O nome não se muda. Ele é transliterado. Não basta perceber o compassivo amor do Altíssimo Yahweh, enxergar a benevolência e a bondade paternal do seu caráter. Não basta discernir a sabedoria e a justiça da sua lei para ver que ela está alicerçada sobre o eterno princípio do amor. O apóstolo Paulo viu tudo isso quando exclamou: consinto com a lei que é boa, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom, mas em desespero acrescentou com o coração amargurado: sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 16 e 12 e 14. Ele anelava a pureza, a justiça, coisas que por si mesmo não tinha força para alcançar, e clamou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Esse é o clamor que vem de corações atribulados em todas as terras e em todas as épocas. Para todos existe apenas uma resposta: eis o Cordeiro do Altíssimo que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. São muitas as imagens pelas quais o Espírito do Altíssimo tem procurado ilustrar esta verdade, deixando claro que a pessoa que deseja livrar-se do pecado, fardo, da culpa, quando Jacó fugiu da casa do seu pai, depois de ter pecado, enganando Esaú, ficou abatido pelo sentimento de culpa, solitário e desterrado, separado de todos os seus queridos. O pensamento que lhe doía no coração acima de todos os demais era o temor de que o seu pecado o tivesse separado do Altíssimo e fosse abandonado pelo céu. Com tristeza, deitou-se no chão para descansar. Ao seu redor havia somente as colinas, acima nada mais que as estrelas do céu. Enquanto dormia, uma luz estranha iluminou sua vista. Subitamente, do lugar onde se deitara, viu grandes degraus sombrios que pareciam erguer-se até os portais do céu. Sobre eles, anjos do Altíssimo subiam e desciam. Nas gloriosas alturas, ouviu-se a voz divina numa mensagem de conforto e esperança. Dessa maneira, é que foi revelado a Jacó aquilo que poderia suprir a necessidade e o desejo do seu coração: um Salvador. Com alegria e gratidão,
Ele viu a revelação da maneira pela qual ele, um pecador, poderia voltar à comunhão com o Altíssimo. A mística escada de seu sonho representava Yahushua, o único meio de comunicação entre o Altíssimo e o homem. Yahushua fez a conexão entre a humanidade caída, fraca e desamparada e a fonte do poder infinito. Essa é a mesma imagem que Yahushua utilizou em sua conversa com Natanael, quando disse: vereis o céu aberto e os anjos do Altíssimo subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, versículo 51. Por causa do pecado, as pessoas ficaram alienadas do Altíssimo. A terra ficou separada do céu. Por causa do abismo que se abriu, deixou de haver comunhão entre o Altíssimo e as pessoas. Mas por meio de Yahushua, o Filho do Altíssimo, Yahu, a terra está outra vez ligada ao céu. Com os seus próprios méritos, Yahushua estabeleceu uma ponte sobre o abismo criado pelo pecado, de modo que os anjos podem manter a comunicação com a humanidade. Yahushua fez a conexão entre a humanidade caída, fraca e desamparada e a fonte do poder infinito. Serão vãos os sonhos de progresso do homem, como serão destituídos de sentido todos os esforços para enobrecer a humanidade, se ela negligenciar a única fonte de esperança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, Tiago, capítulo 1, versículo 17, vem do Altíssimo. Não existe verdadeira excelência de caráter fora dele. O único caminho para o Altíssimo é através de Yahushua, o seu Filho. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. O coração do Altíssimo ama os seus filhos com um amor mais forte do que a morte. Ao dar seu Filho, ele derramou sobre nós todo o céu em apenas uma dádiva: a vida, a morte e a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, os rogos do Espírito e a obra do Pai, acima de tudo e por tudo, o incessante interesse dos seres celestiais. Tudo está sendo pregado em favor da redenção da humanidade. Contemplemos o precioso sacrifício que foi feito por nós. Esforcemo-nos para apreciar o valor do empenho e da energia que o céu está dispensando para buscar os perdidos e levá-los de volta para a casa do Pai. Motivos mais fortes, instrumentos mais poderosos não poderiam existir. As grandiosas recompensas de fazer o bem, as alegrias do céu, a companhia dos anjos, a comunhão e o amor do Altíssimo e do seu Filho Yahushua, o enobrecimento e a extensão de todas as nossas forças através da eternidade. Não seria tudo isso um grande incentivo para que desejássemos consagrar nosso coração em amorável serviço ao nosso Criador e Redentor? Por outro lado, os julgamentos do Altíssimo, Yahu, pronunciados contra o pecado, a inevitável retribuição, a degradação do nosso caráter e a destruição final são apresentados na palavra do Altíssimo para alertar-nos contra o servir a Satanás. Não deveríamos então ter em grande consideração a misericórdia do Altíssimo? O que mais poderia ele fazer? Busquemos, pois, relacionar-nos com aquele que nos amou com maravilhoso amor. Utilizemos os meios que nos foram dados para que sejamos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores e harmonia e comunhão com o Pai, Yahu, e o seu Filho Yahushua. Amém. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas pessoas não têm noção do sacrifício que foi feito por nós para nos resgatar da morte eterna. E o tempo está se acabando. Nós precisamos buscar verdadeiramente
esse reconhecimento, buscar o Espírito Santo, buscar através do estudo da sua palavra, para podermos entender o que está acontecendo. Fique na paz do nosso único intercessor e salvador, Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, o Criador do Universo. Amém.